Bem-vindos! Vamos para mais um relato do cangaço, mas antes deixe o like e se inscreva. E também comente de onde você está assistindo nosso canal. Dizem que Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, não era um homem como outro qualquer. Nas vielas empoeiradas do sertão, onde a poeira se mistura à lenda, corriam boatos de que nenhuma bala podia atravessar sua carne, que ele cuspia projéteis de volta, como quem desafia a própria morte. Mas o que poucos conhecem é a origem oculta dessa crença. Não foi uma lenda forjada em contos populares ou em livros didáticos, mas sim nas palavras murmuradas pelos velhos sertanejos que com ele viveram, lutaram e sangraram. Hoje, você conhecerá o relato que nunca chegou aos livros escolares, a verdadeira história do corpo fechado de Lampião. No âmago de um sertão seco, onde o sol parece castigar até os ossos e a vida é medida pela coragem, nasceu um cabra diferente. Virgulino não começou sua vida como cangaceiro. Foi menino de alma boa, de sorriso fácil, criado entre as brincadeiras no quintal do sítio e os carinhos da avó, Dona Jocosa. Cresceu como qualquer outro, um filho obediente, um irmão protetor. Mas o destino, ou algo mais sombrio, decidiu escrever sua história com sangue, pólvora e injustiça. A família Ferreira era temente a Deus. Gente simples dos arredores de Vila Bela, em Pernambuco. Mas foi justamente nessa fé que encontraram sua ruína. O patriarca, um homem honrado, foi abatido de forma covarde por forças policiais corruptas, não pela justiça, mas pelo capricho dos poderosos. A dor da perseguição constante acabou por silenciar o coração da mãe, Dona Maria Lopes. O sofrimento dela não foi rápido, foi lento, como a morte que se arrasta todos os dias para quem é tratado como criminoso sem jamais ter cometido crime algum. A cada mudança forçada, como ciganos fugindo da própria sombra, a fé era testada e o coração esmagado. Mas dizem os mais antigos que quando o diabo arranca algo de um cristão, Deus devolve com outra força. E talvez tenha sido por isso que o corpo de Lampião tornou-se impenetrável. Muitos riam da ideia, chamavam de superstição. Mas aqueles que testemunharam as cicatrizes ou a ausência delas não tinham dúvidas. Deus não assiste inerte à destruição dos seus. Se Jesus ressuscitou Lázaro, perdoou Madalena, por que não protegeria um filho devoto como Virgulino? Durante 20 longos anos de cangaço, Lampião foi alvejado mais vezes do que qualquer homem poderia suportar. Balas de fuzil, cortes de facão, picadas de cobra, nada o derrubava. Os médicos da morte o perseguiam, mas nunca encontravam seu corpo. Talvez fosse mesmo a bênção do tal corpo fechado, um dom espiritual que só os antigos compreendiam. Dizia-se que nem a lâmina de 7 pontas, nem o veneno da caninana o afetavam. E essa invulnerabilidade não veio de graça. Um velho coiteiro de nome Ananias, fiel seguidor de Lampião, deixou um relato que seu próprio filho entregou aos jornais do Recife em 1958. Esse testemunho foi publicado, discutido e até hoje ecoa nas sombras da memória nordestina. O relato começa em uma madrugada gélida, quando Lampião, ainda jovem no cangaço, se separou de seu bando. A noite era espessa, o luar furado por nuvens escuras, o chão duro e repleto de mandacaros que feriam sua pele, como se o próprio sertão testasse sua resistência. Foi nesse cenário de escuridão que ele encontrou uma velha encruzilhada. Solo vermelho, velas derretidas até o pavio, ramos de arruda secos como ossos. Ali, sentada num banquinho de couro cru, estava Zumira. Rezadeira, benzedeira, tida como morta há décadas. Conhecida como a Filha do Vento. Zumira era uma dessas figuras que parecia conversar com o invisível, com o sol, com a lua, com os encantos. Ela enxergava além dos olhos humanos. Zumira não falava com qualquer um. Era seletiva, e se alguém do lado do mal ousasse se aproximar, ela ameaçava-me e cumpria, com as pragas dos céus. Quando viu Lampião, não perguntou seu nome. Apenas o encarou e disse com voz rouca: "Tu quer ser rei, Virgulino?" Surpreso, ele respondeu que sim, com a língua seca e a garganta cortada pelo calor. Queria ser o mais temido, o mais respeitado. Queria viver com poder, morrer com honra. Não aceitaria a derrota. Zumira riu, um som seco como folhas secas sendo esmagadas pelas mãos do tempo,
e disse que ele já tinha o corpo fechado. Só precisava de um reforço, um ritual para marcar que no embate entre o bem e o mal, ele havia sido tocado por Deus. Mas ela o advertiu: use esse dom para se proteger, nunca para oprimir. Se abusar, o preço será cobrado. E ali começou a cerimônia que selaria a lenda. Com uma agulha feita de osso de tatu-peba, Zumira costurou algo no peito de Lampião. A linha era preta embebida no sangue de urubu. Palavras indecifráveis foram murmuradas em uma língua que nem parecia humana. Por fim, entregou-lhe um patuá de couro de onça negra, contendo uma pedra escura, como a noite sem lua. Lampião, ainda desconfiado, retrucou: essas coisas parecem de macumba, mulher. Eu sou de Deus. Mas ela foi firme. O corpo já está fechado. Eu apenas avisei aos demônios que eles não têm vez contigo. Ela alertou que enquanto o patuá estivesse com ele, nenhuma arma humana o alcançaria. Mas se ele abandonasse sua missão de justiceiro e protetor dos humildes, nem Deus o salvaria. Lampião compreendeu. Ofereceu-lhe uma fortuna em dinheiro como agradecimento, valor suficiente para comprar casas e fazendas. Mas a velha recusou. Sou serva de Deus, vivo entre o mundo dos vivos e o dos mortos, enfrentando as trevas do sertão. E foi ali, naquela encruzilhada maldita, que nasceu o Lampião imortal. A partir daquele dia marcado pelas sombras e pelos sussurros de Zumira, Lampião passou a carregar algo além do ódio e da sede de justiça. Carregava consigo o selo do mistério. Algo que o tornava temido não apenas pelos soldados, mas também pelos próprios companheiros de bando, que por vezes evitavam encará-lo diretamente, como se vissem ali não só um homem, mas um espírito ancestral guiado por forças invisíveis. Não demorou para os relatos começarem a circular como vento em vendaval. Alguns juravam ter visto Lampião atravessar chuvas de bala com os braços abertos, como se zombasse da morte. Outros diziam que ele desaparecia e reaparecia no campo de batalha, feito fumaça. Mais do que cangaceiro, ele se tornava entidade, um nome murmurado com temor até nas rezas dos coronéis mais poderosos. Aqueles que o perseguiam não sabiam onde começava o homem e onde terminava o mito. Padres em segredo rezavam para que Lampião jamais cruzasse os limites de suas paróquias. Já os pobres, esses, tratavam-no como santo, uma espécie de São Jorge do sertão, que em vez de cavalo montava o cangaço, e em vez de lança usava bala, faca e coragem para proteger os injustiçados. Mas havia um segredo, um objeto pequeno, envolto em couro felpudo que Maria Bonita, companheira inseparável, cuidava como se fosse um relicário, o patuá. À noite, ela o pendurava num galho de juazeiro e sussurrava preces que aprendera com Zumira. Ela era a única que podia tocá-lo. Os demais nem mesmo ousavam se aproximar. Esse amuleto, dizem, era a última linha entre Virgulino e o Vale da Morte. A última barreira entre o corpo e a faca afiada do destino. Mas o destino, quando quer se impor, sempre encontra brechas nos descuidos humanos. Na abafada manhã de 28 de julho de 1938, em Angico, o cheiro da traição já rondava o acampamento como urubu rondando carne podre. Alguém do próprio bando, um homem corroído por inveja e promessas das volantes, roubou o patuá enquanto Lampião dormia. Enterrou-o perto de um formigueiro escondido da vista de todos. Naquela mesma madrugada, os estalos das metralhadoras cortaram o silêncio como punhais. O coito foi invadido. Balas choviam como maldição. Cerca de 30 cangaceiros estavam ali. Poucos escaparam. E Lampião? Bem, dizem que ele tombou. Mas nada é certo. Só há o relato das volantes. Os documentos são frágeis. As fotografias manipuladas. E o legista negou a morte com provas frágeis. Nenhuma certeza. Apenas o silêncio incômodo do Estado e os olhos arregalados dos sobreviventes. Contam que no momento exato do ataque, a velha Zumira, já desaparecida do mapa havia anos, apagou suas velas de uma só vez. Um trovão soou sem chuva. A caatinga inteira pareceu prender a respiração. Algo havia se quebrado. Um ciclo. Um pacto. Talvez a própria bênção. Mesmo sem saber se morreu ou não. Há quem jure que viu Lampião vivo anos depois,
vagando pelas matas de Minas, velho e curvado, mas ainda com olhos de lobo. Há quem diga que virou padre, outros que virou sombra. A verdade se perdeu entre o que é contado e o que foi escondido. Mas uma coisa é certa: se Lampião realmente teve o corpo fechado, não foi a morte que o venceu, mas sim a traição de quem ele acolheu como irmão. E ainda há mais. Em um episódio quase apagado da memória dos sertanejos, testemunhas afirmam ter presenciado o que jamais ousariam contar em voz alta: um combate entre Lampião e um pequeno grupo de soldados. Ele estava desarmado, caminhando com as mãos nuas. Os soldados hesitaram, assustados com a ousadia. Lampião, com aquele olhar que rasgava o espírito, desafiou-os com palavras ácidas. Tá com medo, macaco? Tô desarmado. Seja homem. Atire. Um deles atirou. O som do disparo cortou o silêncio como uma sentença. Mas o que se seguiu não foi grito nem queda. Foi espanto. A bala não encontrou carne. Encontrou dentes. Lampião a segurou entre os dentes como quem segura um pedaço de cana. Cuspiu-a de volta com fúria. E ela, como guiada por maldição, atingiu em cheio o atirador, que tombou na hora. Os demais soldados fugiram em desespero, gritando que haviam enfrentado o próprio demo. Mas talvez não fosse o diabo. Talvez fosse algo pior. Um homem com contas a acertar e a bênção de Deus marcada no peito com linha negra. Após aquele episódio sinistro em que Lampião, com dentes de aço e olhar flamejante, devolveu a bala como se fosse um cuspe maldito, o sertão mergulhou em um silêncio desconfortável. Era como se a própria terra tivesse testemunhado algo que não devia, algo que os homens simples, acostumados a ver morte e miséria, não conseguiam compreender. Os pássaros calaram seus cantos por dias. As rezadeiras tremiam só de lembrar do nome dele. Lampião, para muitos, já não era mais um homem. Tornara-se um presságio. Por onde passava, mesmo que fosse só o rastro de sua presença, havia uma mistura de medo e devoção. Alguns faziam o sinal da cruz ao ouvirem seu nome. Outros deixavam oferendas escondidas nas beiras dos caminhos. Pedaços de rapadura, garrafas de pinga, flores secas e velas acesas nas pedras. Era como se tentassem acalmar um espírito, ou talvez adular uma entidade poderosa que julgava os vivos em vida. Mas Lampião sabia. No fundo, ele sempre soube que aquele dom que carregava, o suposto corpo fechado, era um fardo disfarçado de proteção. E a cada dia, ele sentia o peso de seus próprios atos pesando como correntes invisíveis. Não era só bala que ele desviava. Era culpa. Era sangue. Era a consciência de que, mesmo lutando contra o sistema, às vezes era obrigado a ser tão cruel quanto ele. Maria Bonita percebia essas sombras crescendo dentro do companheiro. Ela, mulher de força e alma vívida, via quando os olhos dele perdiam o brilho e ficavam marejados ao enterrar mais um dos seus. Nos braços dela, ele confessava, em sussurros, que às vezes queria largar tudo, que o sertão já não o reconhecia, que as veredas pareciam se estreitar e que a cada emboscada evitada, uma nova se anunciava. O corpo pode estar fechado, Marinha, dizia ele, mas a alma, essa já se abriu em ferida. Foi então que começaram os sonhos, visões recorrentes, inquietantes. Sempre a mesma imagem. A encruzilhada, agora envolta em fumaça, e Zumira, morta, mas viva, costurando o próprio rosto com a linha preta do urubu. Ela dizia: "Tu não escapará da cobrança, cabra. A dívida não se apaga com sangue alheio. O tempo não perdoa." Certa vez, ao atravessar uma vila esquecida, Lampião encontrou uma criança sozinha à beira do caminho. A menina segurava um boneco feito de palha e argila, parecido com ele. Ao vê-lo, sorriu. Disse apenas: "Você veio no meu sonho, moço. A senhora da linha preta falou que eu te entregasse isso." Entregou o boneco nas mãos dele e correu sem olhar para trás. O boneco tinha os olhos costurados. Lampião segurou aquilo como se fosse carvão em brasa. E ali, pela primeira vez em anos, sentiu um calafrio que não vinha da noite, mas de dentro, como se o inferno tivesse acendido uma vela na sua alma. Os sinais estavam por toda parte. Os pássaros voavam em círculos antes de se lançarem no chão. As cabras adoeciam sem explicação. Até o céu parecia mais próximo, como se fosse despencar. Maria Bonita, sensível como era,
Percebeu que o ciclo estava chegando ao fim. Voltou a reforçar as rezas do patuá. Usava água benta escondida. Dormia com a cabeça colada no peito de Lampião, tentando ouvir se o som do coração ainda era humano. Mas o patuá, esse nunca mais foi o mesmo. Desde o roubo e o enterro próximo ao formigueiro, algo havia se quebrado. Lampião ainda era rápido, ainda era astuto, ainda inspirava medo, mas não era mais inalcançável. Um dia, em um confronto pequeno, uma faca lhe arranhou o braço. Sangrou. Pouco, mas sangrou. E esse detalhe, insignificante aos olhos do mundo, para ele foi uma sentença. Ele entendeu. Zumira tinha razão. A bênção era um contrato. E o contrato tinha cláusulas. Ele tinha ultrapassado os limites. A justiça havia virado vingança. A defesa agora era ofensa. O equilíbrio se partira. E o tempo, esse carrasco implacável, começou a correr mais rápido. Em sonhos, ouvia galopes de cavalos sem cavaleiros. Em vigílias, ouvia vozes chamando por ele na mata. Em cada toque do vento havia um sussurro. Angico, Angico. E foi para lá que o destino o empurrou. Como se tudo fosse encenado por forças invisíveis, conduzindo os últimos passos do homem que ousou desafiar a morte e o próprio inferno. Naquela madrugada abafada de 28 de julho de 1938, Angico parecia mais calado que o normal. As cigarras silenciaram. O vento estancou. O cheiro da caatinga estava mais denso, como se a própria terra estivesse em suspense, aguardando algo inevitável. Os cangaceiros dormiam espalhados entre as árvores secas e os panos estendidos no chão batido. Maria Bonita, inquieta, sentia algo estranho no ar. Tinha rezado mais do que o normal naquela noite. O juazeiro ao qual pendurava o patuá de Lampião não balançava com o vento. Estava imóvel como se tivesse virado pedra. Lampião, por sua vez, dormia mal. Seu rosto suava frio, o lenço amarrado à cabeça estava encharcado. Nos sonhos via Zumira repetindo a mesma frase, com a voz cada vez mais distante. O pagamento chegou, cabra. Não se foge do tempo, nem do fim. Ele acordou com um sobressalto. O céu ainda estava escuro, mas seus sentidos gritavam. Levantou devagar e procurou Maria Bonita. Ela também estava acordada. Os dois se olharam. Não disseram nada, mas sabiam. Aquela seria a última alvorada. À distância, um estalo seco, como madeira se partindo, ecoou pela mata. Depois outro e outro. Os urubus que dormiam empoleirados nos galhos próximos ergueram vôo num mesmo movimento. E então, o caos. O céu se rompeu em fogo. As volantes chegaram com tudo. Balas rasgavam o silêncio como lanças em carne viva. Fuzis, metralhadoras, granadas improvisadas. Era uma armadilha, uma traição. O som das armas parecia vir de todos os lados. O acampamento virou um campo de abate. Homens gritavam, corriam, morriam. Alguns sequer saíram dos sonhos. Outros tentaram reagir, mas foram cortados pela fúria do aço. Lampião se ergueu como um raio. Pegou a arma. Gritou ordens. Protegeu Maria. Lutou, como sempre fez. Como um leão encurralado. Mas naquela madrugada, algo estava diferente. As balas não desviavam mais. A fumaça não o escondia. O tempo, que antes parecia correr a seu favor, agora o empurrava contra a parede. Uma bala, certeira, atingiu sua vista direita. Outra lhe acertou o peito, justamente onde Zumira havia costurado a linha preta. O sangue jorrou escuro, pesado. Maria Bonita gritou seu nome, mas ele já não respondeu. Outro tiro, depois outro. O som da morte ecoava mais alto que qualquer reza. Maria foi pega logo depois. Ainda lutou, ainda gritou, mas foi silenciada. Não com honra, mas com crueldade. Seu corpo foi mutilado e sua cabeça como a de Lampião exibida ao sol como troféu. Os restos do rei e da rainha do sertão foram levados como prêmio pelas volantes. Uma procissão macabra foi montada. As cabeças expostas em praças. A população, uns por medo, outros por sadismo, passava a olhar, a rezar, a cuspir. Mas ninguém sabia de verdade o que havia morrido ali. O corpo de Lampião caiu, mas seu mito não. Porque há quem jure, até hoje, que aquilo não era ele. Que Lampião tinha escapado. Que foi visto velho andando pelas veredas de Minas, calado, coberto por uma manta.
Há quem diga que Zumira, ao sentir o fim se aproximando, trocou a alma de Lampião por outra, que o corpo que tombou era só uma casca. E mais estranho ainda, em noites de lua minguante, quando a encruzilhada se cobre de bruma, há relatos de um homem solitário sentado num banco de couro, com um olhar de guerra e cicatrizes no rosto. Dizem que ele segura um patuá de couro velho nas mãos, e que quando algum curioso se aproxima, ele sussurra: o corpo pode morrer, mas o pacto esse nunca termina. Se foi santo ou demônio, justiceiro ou assassino, só Deus, ou o próprio inferno, pode dizer. Mas no coração do sertão, ainda hoje, não se fala o nome de Lampião em vão, porque morto ou não, o rei do cangaço nunca descansou de verdade.